Meus irmãos, paz do Senhor. Paz do Senhor, irmãos. Pega a sua Bíblia, você que trouxe, e abra comigo no Evangelho de Marcos. Nós queremos louvar a Deus por essa oportunidade. Por não conhecer a cidade, nos perdemos, ficamos uns 30 minutos rodando. Uns mandavam para um lugar e para o outro, fui outro, rodei a cidade toda, até chegar aqui, mas graças a Deus chegamos. Após essa rápida reflexão, nós estaremos viajando para Palmeira das Missões, e Deus certamente vai nos abençoar, amém? Evangelho de Marcos, capítulo 1, apenas o versículo de número 21. Vocês estão aqui, gente? Quem veio para ouvir a palavra de Deus? Eu vou deixar uma breve saudação aqui. No verso 21 diz assim: depois entraram em Cafarnaum. Logo no sábado ele foi ensinar na sinagoga. Maravilhavam-se da sua doutrina, porque os ensinava como quem tem autoridade, e não como os escribas. Não tardou a aparecer na sinagoga um homem possesso de um espírito imundo, o qual bradou: que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para perder-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu, dizendo: cala-te e sai desse homem. Amém? Os irmãos podem se assentar, Deus abençoe. Eu vou tentar abreviar bastante essa saudação, para que a gente não enfade os irmãos. E certamente os irmãos ainda terão mais uma fatia do bolo, né? O próximo pregador certamente vai fechar com chave de ouro, amém? Tem alguém aqui ainda? De vez em quando aí, isso, meu filho. De vez em quando aí, dá um glória aí, faz um barulho, bate uma cadeira dessa aí, né? Senão não é pentecostal, não é verdade? Então tem que ter barulho. Queridos, nós estamos felizes por essa oportunidade. Queria que o pastor me mantivesse informado. Eu não sei onde tem um relógio, me manter informado, tá bom? Tá? O Evangelho de Marcos é o primeiro livro dos evangelhos a ser escrito. Para tanto, no versículo de número 1, no princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Jesus começa o seu ministério, e Marcos, ele registra os feitos de Jesus. A Bíblia diz que Jesus, no capítulo 1, ele vai passar pela tentação, ele vai selecionar os discípulos, ele vai testemunhar a respeito de João Batista. Quando ele desce do monte, ele vai vocacionar os seus discípulos. Os discípulos estão recém conhecendo Jesus, recém estão se envolvendo no ministério profético de Jesus. No capítulo 21, no versículo 21 do mesmo capítulo, Jesus já está na sinagoga falando, ensinando, e ensina como alguém que tem autoridade, não alguém que tem domínio sobre as escrituras, mas alguém que fala muito mais do que o que está escrito, alguém que trabalha por trás das entrelinhas da palavra. No capítulo 1, versículo 21, Jesus, ele então vai ensinar na sinagoga e vai ser desafiado por um demônio. Dentro da igreja, por incrível que pareça, desde os tempos de Jesus, já havia demônios na igreja, né? Hoje em dia não tem mais. A teologia diz que não pode ter, né? A academia teológica diz que não é verdade, que é uma mentira, é coisa de pentecostal, mas é uma realidade. Existe demônios na igreja. E desculpe-me se estiver errado, mas tem demônio que canta, demônio que prega, demônio que dá saudação, tem demônio para tudo quanto é lado. Infelizmente, nesse dia aqui, Satanás quebrou a cara, porque quem estava lá era Jesus, né? E o texto vai dizer que quando Jesus começa a ensinar, Satanás não aguenta, porque não era uma palavra farisaica, não era uma palavra de um escriba, era a palavra de Jesus, e era o próprio que estava pregando. Quando ele percebe que aquele pregador é diferente, ele vai gritar, vai dar um grito no meio da igreja. O que ele pensa? Agora eu vou acabar com essa pregação, eu vou acabar com essa festa de Jesus, porque se ele continuar vai dar ruim. Quando ele começa a gritar, Jesus diz: ô meu camarada, cala-te, cala a boca, fique na tua. Satanás cala, Satanás para, ele não oferece resistência. E todos nós sabemos que o diabo é valente, a Bíblia chama ele de valente, e valente que é valente não cala. Valente que é valente apanha, morre ali, mas não cala. Mas aqui o valente calou. E a pergunta é: por que o valente calou? O valente calou é simples,
Porque Jesus está dentro do quadrado dele. Jesus está dentro da igreja, Jesus está na sinagoga, Jesus está onde acontece tudo de bom. O que Satanás pensou? Eu vou baixar a guarda para Jesus aqui, mas lá fora eu vou mostrar para ele quem é quem. Porque aqui dentro ele manda, aqui dentro tem glória a Deus, aqui dentro tem aleluia, aqui dentro tem línguas estranhas, aqui dentro tem movimento, aqui dentro tem uma série de coisas. Então, aqui quem manda é Jesus, mas vamos lá para fora. Quando ele sai, ele já começa a projetar. O que ele vai projetar? Eu vou acabar com o ministério de Jesus. Porque Jesus me deu uma ordem lá dentro. E eu vou obedecer porque eu sou inteligente, não vou ganhar fogo. Porque daqui a pouco os crentes vão gritar, queima ele! Então o que ele pensou? Não vou resistir. Saiu, repita comigo, ele saiu. Ah, não, repita comigo, ele saiu. Agora é interessante, o que ele premeditou? Enquanto Jesus continuava ali na sua preleção, na sinagoga, o que ele fez? Ele reuniu todos os demônios e disse, vamos acabar com Jesus, tá? Quando Jesus sair daquela igreja lá, nós vamos mostrar para ele que aqui fora o mundo jaz no maligno. A própria Bíblia descreve que Satanás é o Deus desse século, então ele já sabia o poder que tem. O que ele pensou? Lá dentro quem manda é ele, lá ele é grande, lá ele é o Nazareno, lá ele é o importante, lá ele é o Senhor, lá ele é o soberano. Mas aqui fora vai dar ruim para nós. Quando Jesus sai da sinagoga, termina o culto, Jesus sai daqui na sinagoga, o que ele pensa? Vou acabar com Jesus agora. No mesmo capítulo, vocês estão aqui, gente? Vocês estão aqui ainda? Nossa, se vocês não fizer barulho, vocês não saem da bandeira, hein? Aquele lá é meu, aquele glória é meu, hein? Irmão. Olha só, no capítulo 1, Satanás enfrenta Jesus dentro da igreja. Grita comigo, derrotado. Foi derrotado. Quando Jesus sai da igreja, o que Satanás plantou? Satanás vai na sogra de Pedro e planta uma doença. O que ele pensou? Eu não posso com Jesus, mas eu vou tocar na sogra de Pedro. Jesus chega na casa da sogra de Pedro e faz o que com ela? Curou. Satanás pensa, esse cara não está brincando não, ué. Ele é Senhor lá dentro, ele é Senhor aqui fora também. O que está acontecendo? Ele me manda lá fora e ele acaba com o meu projeto aqui. Agora, presta atenção. Quando Jesus chega na casa da sogra de Pedro, Jesus cura ela. Quem venceu a batalha? Jesus. Vocês estão aqui ainda? Olha só, no versículo do capítulo 2, já aproximando, tem aqui, no versículo de número 40, Jesus no mesmo capítulo, Jesus cura os leprosos. Quem venceu a batalha? No capítulo 2, Jesus, olha só, ele vem arrebentando o diabo de sola. No capítulo 2, ele cura o paralítico que desceu do telhado. Por que Jesus faz tudo isso? Ele faz tudo isso para provar que ele é Deus dentro da igreja e é Deus fora da igreja. Ele é Deus no quadrado e ele é Deus na extensão. Deus é Deus aonde Deus estiver, Deus é Deus. E até onde ele não foi. Né? Porque tem gente que acredita que Deus não é em todos os lugares. Deus não está, Deus não é. Não, acredita que Deus não está em todos os lugares. E até onde ele não foi, ele é Deus. Se existe um lugar que Deus desconhece, ele já é Deus. Se um cara falou comigo assim, pastor, você que é pastor, que conhece a Bíblia, eu não acredito em Deus. Eu falei, o problema é seu. Mas você não vai me evangelizar? Eu falei, eu não, se você não acredita. Conversamos, depois ele disse assim, eu disse, amor, estou indo embora, viu? Embora, essa conversa não está produtiva. Quando eu saí, ele disse assim, vai com Deus. Eu falei, menino, você não disse que não crê em Deus? Satanás está armando a armadilha. Aqui dentro é uma coisa, lá fora é outra. No capítulo 1, Jesus expulsa ele, vai embora, ele foi embora. No mesmo capítulo 1, ele vai prevalecer na sogra de Pedro. Jesus chega e cura a sogra de Pedro. No mesmo capítulo 1, ele prevalece nos leprosos. Jesus chega e cura os. No capítulo de número 2, ele prevalece lá no paralítico de Cafarnaum. Jesus faz o quê? Cura o paralítico. Vocês estão comigo? Quem gosta de Bíblia aqui? No capítulo ainda de número 2, ele chama um homem que trabalhava para trabalhava para os romanos, publicanos. Chama os rejeitados. Olha só que coisa linda. No capítulo de número 2 ainda, o Senhor Jesus, ele restaura a moral de um homem. Porque Jesus é assim. Jesus não vence o diabo só tratando o problema. Ele vence o diabo dando oportunidade, acreditando onde ninguém acredita, investindo onde ninguém investe. Jesus vence o diabo em todas as circunstâncias. Prossigamos. Repita comigo assim: ninguém vence Jesus. Agora você acha que Satanás não sabia disso? Capítulo 3, tem alguém aqui ainda? Olha só essa questão. No 1, ele expulsa o demônio fica bravo, eu vou pegar ele lá fora. No 1, ele cura a sogra de Pedro.
No 1 ele restaura os leprosos. No 2 ele cura o paralítico que desce do telhado. No 3 ele cura o homem da mão mirrada. E ele vai prosseguindo, e vai prosseguindo. Ainda no 4, vamos prosseguir que eu tenho pouco tempo. No 4, vamos andar lá na frente. No 4, ele anda sobre as águas. E lá vem ele arrebentando o diabo. No 5 ele restaura o gadareno. No 5 ele ressuscita a filha de Jairo. No 5 ele cura a mulher do fluxo de sangue. No 6, agora irmãos, presta atenção. Quando você percebe que Satanás está na calmaria, não baixe a guarda, não descanse, porque ele está tramando. Ele ficou do 1 ao 5. Do 1 ao 5 você não vai ver demônio. Ele só encontrou Jesus lá no 1, mas do episódio do encontro até o 5, Satanás não aparece. E isso é preocupante, porque é bom quando ele aparece. É bom quando ele dá as garras dele, quando ele se manifesta. Quando ele está quieto, é preocupante. No 5, Jesus faz aquela restauração, vem fazendo. Agora no 6, Jesus chega onde? Na sua terra natal. Onde é que ele morava, gente? Meu Deus. Onde é que Jesus morava, gente? Na Nazaré. Chegou em Nazaré, chegou para arrebentar. Quando Jesus chega em Nazaré, Satanás estava quietinho, não fez nada, não manifestou nada, não possuiu ninguém, mas ele estava lá em Nazaré. Ele preparou tudo certinho para quando Jesus chegar em Nazaré. E foi em Nazaré que Satanás parou Jesus. Lá em Nazaré ele parou Jesus. Me pergunte por quê? Me pergunte por quê? Porque em Nazaré estava as pessoas que tinham Jesus não como um Deus, não como um Senhor, mas como um familiar. E a pior coisa, talvez dos erros mais graves que nós cometamos, é tratar Jesus como familiar. Quando ele chega no 6, na sinagoga ele começa a pregar. Todos ali sabiam que Jesus nunca tinha passado por uma faculdade teológica. Todos ali sabiam o nascimento de Jesus. Todos ali viram a infância de Jesus. Todos ali viram Jesus crescer, conhecia muito sobre Jesus. E por conhecer muito sobre Jesus, desenvolveu a incredulidade. Eu tenho preocupação com pessoas que sabem muito sobre Jesus. Eu não preciso saber muito sobre Jesus. Eu só preciso saber o suficiente. Se eu saber muito sobre Jesus, eu vou colocar Jesus no meu grupo de familiar. E foi justamente isso que aconteceu em Nazaré. Quando ele começou a pregar com autoridade, gritaram lá no meio da igreja: não é este o filho de José? Não estão aqui entre nós os seus irmãos e as suas irmãs? A pergunta é: com que autoridade ele faz essas coisas? Quem é que está usando? Não acreditaram em Jesus, porque sabia muito sobre ele. Aqui não tem, graças a Deus por isso, mas quem sabe se essa filmagem chegar em alguns lugares por aí, tem gente que quando você escala alguém para pregar, ele vai dizer assim: eu não vou pregar porque eu conheço fulano, eu não vou lá assistir. Ih, irmão, não vou naquele culto, é o irmão que vai pregar, já sei tudo como é que ele começa, sei como é que ele desenvolve, sei o final da mensagem dele, sei tudo. Por quê? Porque ele é família. Aí desenvolve uma incredulidade. E foi exatamente aqui que Satanás parou Jesus. Se eu tivesse mais tempo, eu iria continuar. Iria dizer que é aqui que Jesus faz uma coisa que Satanás jamais imaginou que ele faria. Mas eu vou deixar para um outro dia. Tem muita coisa boa aqui ainda. Porque na verdade eu só compliquei Jesus, né? Eu iria descomplicar Jesus agora. Porque eu te provo na Bíblia que Jesus vai dizer com as suas próprias palavras, né? E o texto vai dizer que naquele contexto, naquela cidade, Jesus curou poucos. Curou poucos. Por quê? Por causa da incredulidade. Ele não se admirou com o demônio, não se admirou com o leproso, não se admirou com o gadareno. Ele se admirou com a incredulidade. Por quê? Porque quando ele chegou em Nazaré, ele foi recebido como familiar, como carpinteiro, e não como Senhor. Então eu peço para que você ore para que você não saiba muito sobre Jesus, porque senão você vai cair na incredulidade. Saiba o suficiente
para te levar até as mansões celestiais.